Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sadi Noel. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e que também nos acompanham pelas redes sociais. Ouvi atentamente os pronunciamentos dos meus antecessores nesta tribuna, cada um deles trazendo e tratando com muita propriedade problemas seríssimos que estão sendo enfrentados atualmente pelo Estado do Rio de Janeiro. A conclusão, eu que tenho participado, como outros parlamentares, ontem mesmo nós tivemos numa mesa aí de negociação, o deputado Valdec, deputado Serafini, deputado Conde Pittencourt, tanto com o pessoal da UERJ, como depois com o pessoal do CEP. Quer dizer, a conclusão que se chega é que nós estamos sem governo. Esse que é o grande problema. Como é que o Estado do Rio, um Estado como o Rio de Janeiro, sem desmerecer nenhum outro, não tem governo? Agora, não tem governo agravado pela situação de crise, tanto de caráter econômico como crise de caráter social. Então, é um negócio complicadíssimo. Não dá para entender, não se tem uma referência neste governo a quem você possa se dirigir com um determinado problema, com a condição de resolver esse problema. Como é que um negócio desse pode acontecer? Complicado. E aí, para vocês terem noção, por exemplo, eu tenho tratado aqui da questão dos incentivos fiscais. Um absurdo, porque inclusive a situação caótica em termos de finanças que se encontra hoje o Estado do Rio de Janeiro, a origem está exatamente da forma como até agora foi conduzida a política econômica no Estado do Rio de Janeiro. E de forma imoral, essa generosidade fartíssima na doação das isenções fiscais. Para se ter noção, vamos dizer, o governo deixou de arrecadar 36 bilhões de reais com renúncias fiscais, enquanto a arrecadação do ICMS de 2015 foi de 35 bilhões de reais. Quer dizer, arrecadou menos do que a quantia, o volume de renúncias fiscais. Claro que isso não, é claro que tem que chegar na situação que chegou. As renúncias fiscais, elas tiveram um aumento entre 2014 e 2015 da ordem de 39%. Já o ICMS, no mesmo período, o aumento foi de 1,5%. Então é claro que jamais as contas vão se fechar no final das coisas. As perdas de receitas entre 2007 e 2015, nos governos Cabral e Pezão, que isto é que tem que ser dito aqui, chegar a 185 bilhões de reais. 185 bilhões de reais. É este dinheiro que está faltando para você ter recursos necessários e suficientes para pagar exatamente os aposentados, os servidores, pensionistas, para você pagar todos os servidores, para você sustentar as universidades, não só a UERJ, mas a UENS, a UENF, para você fazer com que realmente o Hospital Pedro Ernesto estivesse funcionando na sua plenitude, ou seja, os serviços públicos atendendo de forma satisfatória a população do Estado do Rio de Janeiro. É isso daí, 185 bilhões de reais é muito dinheiro de isenção fiscal, dado nos governos Sérgio Cabral e Pezão.
Então é isso daí. Como é que nós vamos resolver agora? Então aí é claro, porque isso chegou a um ponto onde realmente todas as categorias de servidores públicos responsáveis por colocar em prática as políticas de educação, a política de saúde, a política da moradia, a política da assistência social, ou seja, todas essas políticas de caráter social hoje estão em situação de falência total, não atendendo de forma alguma, e as pessoas que vivem disto exatamente com suas vidas totalmente precarizadas. E aí, como é que se resolve? Há os movimentos organizados, e esses movimentos organizados começam a utilizar o instrumento único, talvez, que dispõe nas suas mãos, que é exatamente as paradas, as greves. E aí, como é que se resolve? Se resolve, é claro, vamos sentar na mesa, tentar através de uma negociação, isso, aquilo, mas como disse aqui o nobre companheiro deputado Paulo Ramos, de concreto, tudo aquilo que é acordado na mesa de negociação, os acordos que são firmados, quer dizer, que deveria, na prática, ser concretizados por ações reais do governo, não acontecem. Ora, se não acontecem, então fica mais ou menos tudo pelo dito e o dito pelo não dito. Então é um negócio complicado, não está, pelo menos, se avançando na busca da solução daquilo que todos nós desejamos, que é a apresentação de soluções concretas. Como é que nós vamos resolver? E eu tenho um grande receio, que é exatamente daqui a pouco ter que se partir, ou ter que existir, não é que se partir, ter que existir as situações de confronto. Este que é o grande problema, as situações de confronto. De maneira que eu trago aqui, exatamente dizendo o seguinte, o negócio das renúncias fiscais, porque tem que se trabalhar. Por que não se trabalha em cima desses beneficiados, desses privilegiados, porque são todos eles privilegiados, que têm aí as suas renúncias fiscais? Sentar de novo com esse pessoal e rever, inclusive, porque as renúncias fiscais, nobre deputado Valdec, não tem o menor controle do Estado. Você pergunta, por exemplo, como eu já perguntei aqui ao secretário de Fazenda, Júlio Bueno, e ele disse que concorda, tem que existir renúncia fiscal, porque isso daí tem um retorno através do ICMS, que passa a ser arrecadado no futuro pelo Estado. Não é verdade, não há controle sobre isso, e não tem nenhuma contrapartida. Então, este negócio não pode continuar. E por que não se apresenta, já que há propósito verdadeiro de se promover um ajuste nas finanças do Estado do Rio de Janeiro, por que não se senta exatamente com os beneficiários dos incentivos fiscais e vamos fazer uma renegociação no sentido de começar a atender determinadas necessidades básicas da população do Estado Fluminense, do povo fluminense. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer aqui e até a próxima semana.